A data do dia 9 de junho de 2024 viralizou nas redes sociais essa semana como marcando o fim de um acordo de 50 anos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, marcando praticamente o fim do petrodólar, certo? E aí você cria toda uma série de buscas, né? No Google Trends, você vê ali essa busca sendo exponencial pelo termo petrodólar, e aí isso acabou se espalhando, viralizando realmente, todo mundo falando sobre esse assunto, sobre um acordo que teria uma data de validade para o dia 9 de junho de 2024, selando aí 50 anos. Alguns outros posts falaram de 80 anos, então você não consegue nem entrar num acordo em relação a qual que era esse prazo desse acordo que foi assinado. Então, meu objetivo aqui é explicar um pouco mais como que de fato aconteceu esse acordo e que talvez não seja da forma que você imagina e quais são as reais consequências para o sistema monetário mundial baseado no dólar como reserva global e como que isso muda ao longo do tempo. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente voltar um pouco para a história, né? O próprio Brent Johnson comentou sobre esse assunto recentemente, eu quero poder reforçar aqui, porque é um assunto extremamente complexo para você entender como que tudo isso surgiu, mas ele vem com uma série de mal entendidos, né? Para que você realmente entenda como que funciona o dólar em si. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o próprio sistema do dólar, né? Ele veio perdendo cada vez mais o seu lastro no ouro. Né? Antigamente o ouro era um certificado, o dólar era um certificado de ouro, e isso acabou em 1971. Quem gosta muito de Bitcoin e ouro fala justamente sobre esse assunto, como o dólar tendo morrido em 1971. Quem conhece o sistema euro-dólar, que eu explico muito nesse podcast, sabe que isso aconteceu bem antes de 1971 e que o Nixon fez foi o último cara a apagar a luz, né, antes de sair da festa. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E em 1971, então, você não tinha nenhum tipo de lastro mais entre o dólar e o ouro. E entre 71 e 73, se acabou criando uma mini crise monetária em relação ao próprio dólar, porque todas as outras moedas do mundo também estavam lastreadas ao dólar, e a partir desse momento o dólar fica lastreado em nada, né? Então ficou justamente essa grande preocupação da sobrevivência do dólar. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, você tinha o famoso conflito, né, entre Israel e o Oriente Médio, que por incrível que pareça, exatamente o que nós temos hoje, mas era o assunto, era o grande assunto também da época, e houve ali um boicote entre os países do Oriente Médio para os países que eles achassem que estivessem dando suporte para Israel contra países do Oriente Médio. Ou seja, você teve um grande embargo do petróleo, que era justamente o único produto que se tinha na época, e criou uma série de problemas, não somente para os Estados Unidos, mas como para a Europa, como para a Austrália, tudo que era considerado o Ocidente naquela época. E aí você criou filas nos postos de gasolina, o preço simplesmente explodiu e obviamente que qualquer país que se preze precisa de energia, precisa de petróleo para poder se desenvolver. E isso acabou criando sérios problemas pela dependência, né? Quem acabou fazendo isso foi a OPEP, né? Como um bloco em si. Aí o Nixon tinha justamente o chefe do Treasury, né, americano, né, do Tesouro americano, e ele despachou ele num avião para uma missão para poder fazer uma negociação executiva, né? Como qualquer visita diplomática seria feita, né, no objetivo de tentar achar um acordo para que isso pudesse ser benéfico, né, obviamente para os Estados Unidos, mas que também tivesse um benefício para outra parte. Eles escolheram a Arábia Saudita naquele momento para poder conversar e justamente fazer uma proposta. Falou a seguinte coisa: olha, vocês, acredito que vocês gostariam de serem reis, né, de continuar, né, com a família real do jeito que vocês estão, com a sua hegemonia, e tudo que nós queremos é garantir que nós possamos continuar a fazer negócios, só que a gente quer expandir esses negócios. Ou seja, eu quero que você possa nos dar uma segurança para os próximos anos, né? Os Estados Unidos buscavam ter uma segurança nesse fornecimento para nunca mais passar por esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, daria toda a proteção para que a família real da Arábia Saudita pudesse se manter no poder de forma segura
segura tendo os Estados Unidos como aliado, né? Naquela época, a Arábia Saudita não tinha nenhum tipo de presença militar ou nenhum tipo de força, né, no contexto internacional, e obviamente que esse tipo de ajuda era bastante bem-vindo. E obviamente que isso acabou criando acredito que um dos movimentos no executivo, né, pode ser um dos melhores acordos feitos nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, porque isso acabou, de fato, gerando aí, décadas depois, um desenvolvimento na Arábia Saudita simplesmente incomparável. Isso significa que eu estou defendendo os Estados Unidos? De forma alguma. Isso, na verdade, são duas partes. Os Estados Unidos acabaram dando esse tipo de apoio para eles e, em troca, eles garantiriam o suprimento do petróleo. Só que aí vem aquele negócio. Nenhum acordo foi firmado da forma que foi dito, né? Não teve um documento que foi chancelado, assinado entre os dois países, instituindo o petrodólar. A grande verdade é que antes mesmo dessa reunião acontecer, o petróleo já era negociado em dólares no mercado internacional há muito tempo. Então, se você quiser falar da palavra petrodólar, que tecnicamente ela não existe, né, foi só um termo cunhado, não existem petrodólares, né, a moeda, o dólar já era usado pelo comércio exterior para praticamente todos os produtos, inclusive petróleo. Então, não existe um motivo específico pelo qual você precisaria de um token somente para petróleo para ser em dólares. Essa aqui é a grande confusão que vem. Então, já existia antes, se você quiser usar o petrodólar, ele já existia antes, e ele não foi cunhado a partir desse momento. Foi simplesmente os Estados Unidos tentando negociar para o lado deles, porque eles estavam simplesmente sem energia. E, por outro lado, a Arábia Saudita achou que isso pudesse ser muito interessante, porque aí ela teria uma forma de poder se capitalizar. Só que obviamente que todas essas transações com os Estados Unidos seriam feitas em dólares e, nesse meio tempo, ao mesmo tempo, os bancos internacionais já viam que os dólares eram a moeda mais líquida possível para poder negociar com o resto do mundo e viram uma praticidade muito grande nessas transações para criar empréstimos entre eles. Ou seja, o mundo já estava se auto-endividando nessa mesma moeda sem uma intervenção direta dos Estados Unidos. Isso meio que pegou corpo por si só e isso foi visto pela Arábia Saudita como uma grande oportunidade também de ter essa moeda. Então, no início, você tem, obviamente, aquela coisa do imperialismo americano que adoram comentar, né? Eu acho muito engraçado os comentários no YouTube, como é muito apaixonada, né? Aquela questão do Império Americano. Eu concordo com você, realmente tem toda a questão do imperialismo americano, só que o sistema euro-dólar tomou corpo por conta própria depois, e isso você pode responsabilizar o resto do mundo, porque ele viu uma conveniência. Então é follow the money, você quer fazer o que é mais benéfico para você, mesmo que isso ajude o seu, entre aspas, inimigo. Então, quando você tem interesses em comum, não importa muito quem esteja do outro lado da mesa. É assim, não mate o mensageiro, querendo ou não, gostemos ou não, é assim que funciona. E a Arábia Saudita simplesmente jogou o jogo. E ela viu que teria uma enxurrada de dólares que ela começaria a receber a partir desse momento, que ela tem uma garantia de um cliente, né, que é praticamente o maior consumidor do mundo, para o maior mercado do mundo na época, que garantiria um fluxo imenso de dólares. Mas aí criaria um grande problema para a Arábia Saudita, porque se ela quisesse investir todos esses bilhões de dólares, principalmente nos anos 70, né, que valiam muito naquela época, e você investisse diretamente dentro da Arábia Saudita, você ia criar um caos inflacionário, porque você não tem uma liquidez para poder absorver tanta entrada de capital. E isso ia acabar prejudicando mais do que ajudando sua própria população. Então, obviamente que eles foram apresentados pelos americanos a uma forma de poder poupar esse dinheiro enquanto ele não está sendo utilizado, que é justamente o maior colateral do mundo que nós vemos hoje, que são os títulos da dívida pública americana. Então, obviamente que os sauditas eles viram como uma forma interessante de poder criar uma reserva para eles, para você poupar, ao invés de simplesmente colocar no sistema bancário inflacionando tudo, você faz a recompra dos títulos da dívida pública americana que podem ser liquidados a qualquer momento, na medida que você vai precisando da liquidez e ao mesmo tempo gerando um juro para você baseado na dívida americana. Percebe?
todas as grandes entidades que precisam guardar bilhões de dólares numa conta bancária nunca vão fazer isso, porque você não tem a segurança daquela instituição bancária. Então, toda a poupança de milionários e bilionários, você acaba colocando isso em títulos da dívida pública americana. Então, isso explica até um pouco como funciona o próprio sistema bancário. E a Arábia Saudita, aí você pode até dizer assim, nossa, os Estados Unidos subjugaram a Arábia Saudita, né? Agora a Arábia Saudita abriu as pernas para os americanos, digamos assim. Só que não foi o caso. A Arábia Saudita, ela se aproveitou dessa situação e ela criou a maior onda de prosperidade nas últimas décadas na Arábia Saudita. Tanto que hoje você vê os reais benefícios disso, né? A Arábia Saudita se abrindo para o mundo, abrindo inclusive para o turismo, querendo virar a nova Dubai, né? Permitindo mulheres dirigirem. Você tem o Cristiano Ronaldo jogando, captando jogadores ao redor do mundo, e você vê aí uma grande disparidade do que era a Arábia Saudita décadas atrás. Então, é muito importante você tentar tirar as paixões de lado e tentar entender um pouco como as coisas de fato são. E agora vamos para o fatídico dia 9 de junho. Não, simplesmente esse contrato não existe. Eu até gostaria que alguém pudesse apresentar o documento. Algumas pessoas até mostraram documentos, até cheguei a olhar na internet, mas nada mais do que uma ata de reunião de uma visita oficial que aconteceu, como uma nota que você pode ver em qualquer lugar. Isso não significa que houve o fim desse acordo, que tem uma expiração, até porque a gente não precisa nem discutir se o próprio documento é verídico ou não, porque, na verdade, você precisa entender como o sistema monetário funciona hoje. Aí, se você for perguntar para mim, beleza, a partir desse momento, houve a interrupção dos dólares indo para a Arábia Saudita na venda de petróleo? De forma alguma. Os contratos, nesse exato momento que eu estou falando aqui no podcast, estão sendo vendidos em dólares. Ah, mas isso significa que a Arábia Saudita não mudou nada, ela não está usando nenhuma outra moeda? Não, ela pode até querer usar outras moedas se ela quiser, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Porém, mesmo que ela faça isso, todos os preços de petróleo no mundo são denominados em dólares. É isso que é importante você entender. Então, mesmo que você queira aceitar yuan ou rublos na sua transação, que você faça um acordo bilateral, como que você vai precificá-los? Você vai precificá-los em dólares. Então, mesmo que você receba esses rublos ou receba esse yuan, você vai precisar fazer alguma coisa com eles. Em muitos países que fazem acordos bilaterais, eles podem até usar aquilo em determinado momento, mas eles acabam percebendo que a liquidez ela é limitada em relação ao que fazer depois. Você precisa usar essa moeda para comprar itens da Suécia, e a Suécia não está tão afim assim de receber rublos ou yuan, e aí você percebe que você não pode ir tão longe como você iria com dólares, e você acaba recomprando esses dólares de novo. Eu não estou dizendo aqui que não está tendo uma mudança, ou pelo menos uma intenção de mudança do sistema, com certeza. Não estou dizendo que não existam problemas no sistema do dólar, existem bastante, tem muitos problemas existentes, porém é importante a gente separar o joio do trigo para que você tome a sua própria decisão do que de fato está acontecendo. Agora, mesmo que esse acordo fosse verdade, vamos tentar agora entender como que funciona o real. O funcionamento mesmo do sistema euro-dólar. A maioria dos países já contraiu dívidas entre eles, fora dos Estados Unidos. O dólar é muito mais usado fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. É isso que é importante deixar muito claro aqui. Então, quando você pensa dessa forma, mesmo que esse acordo tivesse acabado e a partir de agora a Arábia Saudita ela pense em simplesmente parar todas as transações em dólares. Beleza, os dólares param de entrar. Isso significa que você vai ter uma escassez de dólares. Quanto mais você para de usar dólares, menos dólares circulam na economia. Menos dólares circulando na economia, eles se tornam mais escassos. Só que tem uma coisa que não sai da economia, que são as próprias dívidas já contraídas no passado de todos os outros países. E mesmo que você diga,
mas simplesmente fácil. É só a Arábia Saudita dar um calote nos Estados Unidos, que aí esses imperialistas vão quebrar, né? Todo é o grande argumento. Só que a questão é que a Arábia Saudita não deve somente para os Estados Unidos, ela deve para o Japão, ela deve para a Austrália, ela deve para a Europa, ela deve para o Canadá, ela deve para o México, ela deve para o mundo inteiro. E todos os outros países também devem para todos os outros países numa quantidade maior do que eles devem para os Estados Unidos. Então, você vai acabar dando calote nos próprios países. Então, a forma que o próprio sistema funciona hoje, queira que você goste disso, gostemos ou não disso, mostra que nós estamos completamente entranhados neles. Então, você precisa começar a dar calote nos outros países primeiro, para que aí sim acabe chegando nos Estados Unidos e tenha um efeito. Isso chega nos Estados Unidos, isso volta para eles, com certeza, isso afeta a economia americana, só que afeta fora dos Estados Unidos primeiro. Então, é um sistema extremamente entranhado e que é muito difícil. A única coisa que eu quero que fique claro aqui, para você sair desse tipo de sistema, por mais que você queira que isso seja verdade, né, você precisa entender que tudo que acontece fora dos Estados Unidos acaba acontecendo primeiro do que nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acabam tendo, querendo ou não, gostemos ou não, uma situação privilegiada na qual isso volta contra eles, mas ele só volta depois que acontecer fora dos Estados Unidos primeiro, percebe? Então, essa dívida entre os próprios países é um dos assuntos que você praticamente não fala e que acaba criando aí essa ilusão de que nós podemos ficar tranquilos que um colapso americano e o do dólar não vai afetar a sua vida no Brasil, não vai afetar a sua vida no México, não vai afetar a sua vida na Europa. Então é bastante complicado você pensar isso. O sistema, provavelmente, é aquilo que a gente fala, né? Careful what you wish for, né? Toma cuidado com o que você realmente deseja, porque por mais que você torça contra um determinado lado, né? Tem gente que é contra os Estados Unidos, que é a favor dos Estados Unidos. Então, digamos que você torça contra os Estados Unidos, talvez você entenda que você é muito mais dependente do dólar do que talvez o próprio americano em relação ao resto do mundo. Por mais que seja contraditório, por mais que o nome se chama dólar americano, o sistema euro-dólar responde muito mais essa questão do que o próprio dólar controlado pelo Fed dentro dos Estados Unidos. Então, muitas vezes você pode ver que o mundo que nós temos hoje, globalizado, a forma que você consome produtos, se você tirar isso da sua vida, mesmo que você sobreviva, mesmo que você seja a pessoa que queira comprar ouro, Bitcoin e que queira sair do sistema completamente, digamos que você pode até ficar bem, né? Digamos assim, você pode até manter um pouco do seu poder de compra se você tiver um colapso, mas a noção de que tudo vai ficar bem e não vai ter nenhum tipo de grandes problemas ou caos na própria economia, que as pessoas que mesmo você ame da sua própria família, será que eles vão estar bem? Será que seu tio vai estar bem? Será que sua mãe vai estar bem? Será que a sua avó vai estar bem? Seus filhos vão ficar necessariamente bem? Então é isso que é importante a gente colocar cada vez mais em discussão, e isso não se fala muito, certo? Então, só para deixar um pouco mais claro, esse capítulo foi mais comprido do que o normal. Eu já falei sobre esse assunto nos 2 capítulos anteriores, acho que foi o 172, onde eu conversei sobre esse assunto. Então, espero que isso possa ter trazido um pouco mais de informação para a gente sair um pouquinho da narrativa e entrar realmente em como funciona de fato o sistema monetário mundial.